Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas eu já declaro um dia abençoado, uma tarde abençoada, uma manhã abençoada na sua vida. Chuva de bênçãos e que o Senhor te proteja, te guarde e que você possa ver o amor de Deus em cada detalhe da sua vida. Amém? Hoje nós vamos ler o capítulo 2 da carta de Tiago, do livro de Tiago, que está aqui no Novo Testamento. E lembrando que a minha versão, a versão da minha Bíblia é NVI. Eu não tô muito com a voz normal por conta da gripe, creio que eu estou gripada ou com sinusite, ainda não sei, mas estou aqui para lermos juntos esse segundo capítulo. Amém? Então já abre sua Bíblia aí e nós vamos orar. Paizinho, obrigada, Pai, por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui mais um dia na tua presença. Oh, Pai, como é bom estar na tua presença, Senhor. Que cada vez mais nós possamos buscar a tua presença, ter a revelação que somente a tua presença, que somente ter a ti, Senhor, importa. Nada mais importa. Que nós possamos estar na condição de filhas e filhos do Senhor e ser suficiente. Que nós possamos entender que apenas ser filhos é o suficiente, Pai. Ó, Pai, cada vez mais o Senhor revele, que o Senhor revele o seu amor nas nossas vidas. Eu já declaro em nome de Jesus que o Senhor, através dessa palavra, cure pessoas, que o Senhor toque em pessoas, que o Senhor liberte pessoas, em nome de Jesus, Pai. E te pedimos nesse momento que o Senhor limpe os nossos corações, que o Senhor quebre o nosso ego, que nós possamos ser humildes, Pai, ter um coração humilde assim como Jesus teve, Pai. Que nós possamos ter a revelação de Ti, Senhor, cada vez mais sentir a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Eu já declaro em nome de Jesus que quando as pessoas olharem para mim e para a sua vida, elas irão ver a glória do Senhor se manifestando. Elas vão olhar para você e vão olhar para mim e vão perceber que tem algo de diferente nela e vão querer entender o que é essa nela, em mim, o que nós temos de diferente e é a presença do Senhor. Eu já declaro em nome de Jesus que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. E Pai, eu te peço também que o Senhor limpe os nossos olhos, os nossos ouvidos, que nós possamos entender da Tua palavra, Senhor. Fale aos nossos corações através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Capítulo 2, Tiago, capítulo 2, pegando a canetinha aqui pra gente iniciar. Olha, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não faça diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Aqui já vai começar falando sobre acepção de pessoas, para a gente não tratar as pessoas com parcialidade, porque o Senhor não faz isso conosco, né? Vamos continuar. 2. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Então, se a gente separar as pessoas, julgar as pessoas até pela aparência dela, a gente não está fazendo julgamentos com critérios errados. Inclusive, eu quero já trazer aqui que quando Samuel ele foi ungir Davi, ele não tinha cara de rei. Ele não parecia que ser rei, estrutura de rei. E aí ele foi na casa do pai de Davi, se eu não me engano, Jessé. E aí a Jessé trouxe os irmãos para Samuel ungir. Só que o Samuel achou, inclusive, que fosse um dos irmãos de Davi. E aí Deus falou, não, não é esse. Eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Então, eu já declaro em nome de Jesus que eu e você vamos parar de julgar o nosso próximo. Vamos parar de fazer diferenciação se a pessoa tem dinheiro, se não tem dinheiro, se ela tem status, se ela tem ou não tem status, enfim. Que nós possamos cada vez mais parar de julgarmos, porque temos que lembrar que quando nós nos colocamos na posição de julgadores, nós também nos colocamos na posição de sermos julgados. E aí, você gosta de ser julgado? Você já pensou? Você já passou por essa situação de ser julgado? Se já, então por que a gente continua julgando outras pessoas?
né? Eu já, nas duas situações, já julguei e já fui julgado. E teve uma vez que eu julguei, por último, a última vez que eu julguei, Jesus, o Espírito Santo virou pra mim e falou assim: Ué, mas o que você tá julgando? Você não tá fazendo mais ou menos a mesma coisa? Você se acha bonitona, boazuda, não é mesmo? Você tá fazendo mais ou menos a mesma coisa. Então já fica aí a dica pra nós, né? Pra mim e pra você. Continuando no 5. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que amam? Mas você tem desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz: ame, aqui novamente, ó, falando dessa lei. Ame o seu próprio como a si mesmo. Estarão agindo corretamente, mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Aqui nessa parte, ele está mencionando, né, o Antigo Testamento, que era a lei, né, através das Escrituras, que tinha lá os 10 mandamentos, não matarás, né, honrar pai e mãe e tudo mais. Mas, na lei, lá antigamente, se você cometesse o pecado por um mandamento, você iria ser condenado do mesmo jeito, não interessa, né? Você iria ser condenado. E quando ele fala aqui, continuando, né? Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. 12. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Hoje, quando Jesus veio nos libertar da legalidade, das leis que tinha antigamente. Não que nós vamos ter, como falo, não que nós não vamos ser livres no padrão do mundo. Não, nós somos livres em Jesus Cristo. Nós somos livres do pecado, porque quando Jesus morreu por mim, por você ali na cruz, ele levou os nossos pecados. Por isso nós somos livres, nós não somos condenados. Assim como quando aceitamos Jesus, os nossos pecados, o nosso passado é colocado no mar do esquecimento. Ele não lembra mais. Então, quem condena antigamente era a lei, e quem condena é Satanás. Se você está se sentindo, já declaro que sobre você não vai cair acusação nenhuma em nome de Jesus. Eu já declaro que você vai arrepender, né? Arrependa dos seus pecados, peça perdão para o Senhor, que Ele irá te perdoar, e que já declaro que nenhuma acusação caia sobre você, porque isso é a voz do Satanás. Satanás quer que a gente fique se culpando, sendo que Jesus já nos perdoou. Jesus já nos perdoou. Então, a gente tem que falar e agir como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. Então, se nós somos misericordiosos, vamos ser julgados com misericórdia. Então, se nós queremos ser perdoados, nós temos que perdoar. Se nós queremos que as pessoas não nos julguem, nós devemos não julgar. Se, né, nós queremos misericórdia sobre a nossa vida, nós devemos ter misericórdia sobre a vida do outro, beleza? E aqui tá falando, para finalizar, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Finalizando o 13 aqui. Continuando no 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adiante isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Vamos parar aqui. Assim, aqui a gente fala, né? A gente sabe que para nós termos acesso ao reino de Deus, nós precisamos acreditar em Jesus Cristo, que é somente através de Jesus que nós temos acesso à eternidade, nós temos acesso a Deus, certo? Mas
aqui ele coloca, né? De que adianta alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo se um irmão ou irmã... Aí ele fala que a fé, na verdade, é o que nos dá acesso, mas não tem como nós sermos filhos de Deus, nós sermos cristãos e as obras não nos acompanhar e os frutos não nos acompanhar. A gente conhece a árvore pelos frutos. Se nós estamos plantados na videira, se nós estamos plantados na videira, que é o Senhor, como nós não vamos florescer? Como nós não vamos dar frutos? Como nós não vamos florescer? Como que nós não vamos florescer se nós estamos plantados na videira como rocha, na rocha que é o Senhor Jesus? Não tem como. Então, assim como nós temos que fazer o quê? Temos que ter fé, nós também temos que fazer obras para os nossos irmãos. Nós temos que ser misericordiosos e fazer obras para os nossos irmãos também. Amém? Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Uau! Olha aqui, forte demais isso aqui, viu, minha gente? No 19, Tiago 2,19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem. Muita gente que não reconhece Jesus fala: mas eu creio em Deus. Meu amigo, crê em Deus, até os demônios creem e os demônios sabem da força de Deus, do poder do nome de Jesus, porque quando a gente declara em nome de Jesus, o inferno treme. Quando a gente faz em nome de Jesus, o inferno treme. Então, o nome de Jesus tem poder para curar, libertar. E o demônio, ele sabe que existe um só Deus. Crê em Deus. Muitas pessoas creem e o demônio crê também. A questão é, você crê em Jesus Cristo e você está sendo servo, porque quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente só quer a parte do Salvador, né? E quando é a parte do Senhor? Se Ele é o nosso Senhor, nós somos servos deles. Então, se nós somos servos deles e estamos plantados na videira, o que nós temos que fazer? Dar frutos. Nós temos que florescer. Nós temos que fazer obras. Certo? E o Senhor fala aí de fazer discípulos. Nós, quando somos cheios do Espírito Santo, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos, para o Espírito Santo de Deus nos preencher e transbordar na vida do outro. Amém? Vamos lá. 20. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. A fé foi aperfeiçoada pelas obras. Então, que a fé foi aperfeiçoada pelas obras. O que acontece? Muita gente fala assim, é só crer em Jesus Cristo que tá bom. Vou só crer em Jesus, que eu já tô no céu e tudo mais. Você não cuida da sua salvação, não, tá? Você não cuida. A gente tem que quê? A gente tem que focar também nas obras. E aí ele fala aqui, ó, você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, não apenas pela fé. O caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então, a fé sem obras está morta. Não é somente você falar com a boca que você acredita em Jesus Cristo. Não, a gente também tem que fazer as nossas obras. E também não adianta você só falar se é legal, eu tô com um coração bom, fulano tem um coração bom, tá tudo certo, aí ele vai pro céu. Não. Você tem que ter fé e você tem que ter obras. Amém? Vamos agradecer aqui.
Paizinho, obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Pai, por essa palavra de exortação. Obrigada, Senhor, porque o Senhor fala conosco através da Bíblia, Senhor. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de podermos ler a Bíblia, porque sabemos que em muitos países, muitos irmãos não podem ler a Bíblia, muitos irmãos não têm acesso à palavra do Senhor. Então, Pai, eu já te agradeço nesse dia, Pai, sobre essa palavra, sobre todo o cuidado que o Senhor tem tido conosco e a bênção que o Senhor tem derramado em nossas vidas, Senhor. Obrigada, Paizinho. Obrigada, porque a sua misericórdia se renova todas as manhãs. Obrigada pela tua graça, Senhor, sobre a nossa vida, pelo teu favor. Obrigada, Pai, porque tu és bom. Obrigada pela tua presença. Obrigada, Senhor. Nós somos infinitamente gratos. E peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos proteja, nos guarde e nos livre de todo mal, que nós estejamos cobertos pelo sangue do Cordeiro, que nenhum olho, nenhuma inveja possa tocar, que nenhum espírito maligno possa tocar na minha vida, nem na vida de quem está assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus, que batem em retirada agora todo espírito de medo, todo espírito de incredulidade, e que somente o Espírito Santo tem legalidade na minha e na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.